Olá, senhores. Vamos aí com uma questãozinha que envolve cinemática e você pode trabalhar ou por dinâmica impulsiva ou por dinâmica, né? E eu vou optar por trabalhar por dinâmica agora para vocês verem uma outra forma de poder trabalhar com essa questão. Olha só que bacana. Após um vaso cair do terceiro andar de um prédio, o síndico resolveu fazer uma campanha de conscientização para que as pessoas não colocassem vasos nos parapeitos das janelas. Essa preocupação se deve ao impacto que tem um vaso de 2 quilogramas, por exemplo, ao cair do terceiro andar, que está a aproximadamente 10 metros do solo. Desconsidere a resistência do ar e admita que a aceleração da gravidade local é igual a 9,8 metros por segundo a cada segundo. Sabendo que o vaso cai a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial é zero, e que o impacto com o chão dura 0,01 segundo, ou seja, ele tromba no chão, mas até ele parar demora 0,01 segundo, ele deforma e quebra, né? A força média que o vaso exerce no chão equivale à massa de um objeto de aproximadamente. Então, olha só que interessante, meninos. Nós sabemos que esse corpo vai cair, ó, a partir do repouso, porque a gravidade acelera ele lá para baixo. E ele vai descendo até chegar próximo do solo. Olha que bacana. Quando ele chegar próximo do solo, obviamente que agora esse corpo chega com uma certa velocidade, que eu vou chamar de V. E seria importante a gente descobrir essa velocidade, certo? Olha lá, ó. Nós vamos poder aqui, como a gente não tem tempo, nós podemos trabalhar com Torricelli. Eu vou falar que a velocidade final da descida é igual à velocidade inicial da descida ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. O V final é aquele V azulzinho que nós queremos. O V inicial, nós sabemos que vale 0. Então, vai ficar 2 vezes a aceleração, que vale 9,8, e vezes a gravidade, que vale 10 metros, aliás, a altura, que vale 10 metros, né? Então, nós vamos ficar 2 vezes 9,8 vezes 10. Isso vai dar 196. E raiz quadrada de 196, a gente descobre que aquela velocidade ao final da descida desse vaso vale 14 metros por segundo. Beleza até aqui? Então, descobrimos que essa velocidade aqui, ó, vale 14 metros por segundo. Bom, agora, olha o que vai acontecer com o nosso corpo. Esse corpo, a hora que trombar aqui no solo, meninos, ele vai bater no solo e ele vai deformar. Ele vai ficar meio deformado aí, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ver se a gente consegue deformar ele, ó. Olha lá. Ele deforma, pum, deforma e quebra e para. Então perceba que esse corpinho, ele vai de uma velocidade. Então agora eu vou estender um pouquinho mais aqui, ó. Ele vai de uma velocidade de 14 metros por segundo a parar. Ou seja, novamente, ele vem a parar. Vou chamar de velhinha aqui essa velocidade, que vale 0. Isso tudo em um intervalo de tempo de 0,01 segundo para nós. Nossa, ficou muito feio esse 0,01. Vamos arrumar aqui, ó. Um intervalo de tempo de 0,01 segundo. Por que que ele desacelera? Bom, vamos analisar as forças que estão agindo nele. Nós temos aqui nesse corpo a força peso vertical para baixo. E nós vamos ter a força que o vaso empurra o chão. Por reação, o chão empurra o vaso. Essa força seria normal para nós, tá? Eu vou chamar de força média, já que ele fala em força média para nós ali. Ele quer saber a força média que o vaso aplica no chão. Essa força nada mais é que a força que o chão aplica no vaso. Obviamente, ela sendo maior que o peso e ainda no sentido oposto ao peso para poder desacelerar a nossa partícula, né? Então, olha o que a gente vai fazer, ó. Nesse movimento aqui agora no solo, quando ele está trombando com o solo, primeira coisa que eu vou fazer com vocês é aplicar uma equação do VVOT. Olha que interessante. Já que ele está falando em força média, né? Garante para nós que essa força é constante por ser uma média e, portanto, a aceleração também será constante, então garante o move. Porém, a velocidade final é ovelhinha, né? Que vale 0. A inicial é o 14 metros por segundo. A aceleração que eu vou encontrar
e o tempo é de 0,01 segundos. Então, o 14 passa para o outro lado negativo, vai ficar 0,01 vezes A igual a menos 14. E aí a gente descobre que essa aceleração vai ser de menos 1.400 metros por segundo a cada segundo. Essa é negativa porque ele desacelera, né? E essa desaceleração vale 1.400 metros por segundo a cada segundo. E agora, meninos, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Olha lá, força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Lembrando que a aceleração aqui, ó, é para desacelerar, é contra o movimento. Significa que essa aceleração é vertical para cima. A resultante é sempre quem ajuda menos quem atrapalha. Perceba que a tua força média, que é o que nós queremos calcular, ela ajuda a aceleração. Então, ela entra positivo. Já o peso atrapalha a aceleração. Então, o peso entra negativo. Tudo isso é igual a massa do vaso vezes o módulo da aceleração. Meninos, agora que vem uma parte importante, né? A gente nunca pode esquecer o peso aqui, tá? De colocar o peso. Ele também faz parte. Se você trabalhasse com dinâmica impulsiva, seria importante você indicar. Mas o peso aqui, comparado com a aceleração, o peso desse bloquinho é a massa, 2 kg vezes a gravidade, que é 9,8. Então, um peso muito pequeno. E como ele pede o valor aproximado, então eu vou aproximar desprezando o peso aqui, ó. Porque ele é muito próximo de zero comparado com os outros valores, né? Vocês vão ver que o valor da força média que nós vamos encontrar é uma força muito alta. Então, essa força média que eu quero vai ficar a massa do vaso, que é 2 kg, vezes o módulo da aceleração, que é 1.400. Então, a gente vai chegar aqui que essa força média, ela vale 2.800 newtons. Só que, peão, ele quer saber um corpo de massa equivalente a essa força. Isso. O que ele quer saber é isso daqui, ó. Imagina que você tivesse um corpo de massa-mão. Se você fosse calcular o peso dele, seria a massa-mão vezes a aceleração da gravidade, certo? Bom, nós vamos considerar o quê? Se a força peso tivesse este valor, se o peso dele tivesse esse valor. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual seria a massa do corpo que geraria um peso de 2.800 newtons no local ao qual a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo a cada segundo? Então, esse 9,8 que nós temos aí, multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. E aí nós chegaríamos numa massa aproximadamente de 286 quilogramas, o que confirma para nós aí como correta a nossa alternativa D de dado. Fechou, senhores? Grande abraço a todos. Se você gostou, se inscreve no canal aí, deixa teu like. Até mais.